do curso de atualização em análises clínicas. Esse é o tópico avaliação laboratorial dos distúrbios renais e eu sou a professora Maureen Sferangeben. Nesse tópico, nós vamos abordar anatomia renal, fisiologia renal, algumas patologias renais, diferença de injúria ou lesão renal aguda e doença renal crônica e como o laboratório pode auxiliar nessas patologias, quais são os marcadores laboratoriais renais. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre anatomia e fisiologia renal, citar algumas particularidades de patologias renais e vamos diferenciar a injúria renal aguda da doença renal crônica. Acho que é importante aqui a gente começar com uma breve revisão sobre a anatomia e a fisiologia renal. O ser humano normal, né, normalmente ele possui 2 rins. Isso eu falo normalmente porque algumas pessoas ou nascem com um rim ou vivem com um rim porque precisaram por algum motivo retirar um e dá tudo bem, ele consegue compensar. Mas uma pessoa normal tem 2 rins, sendo que o direito anatomicamente ele fica um pouquinho mais baixo por conta da posição do fígado. Um rim normal, um adulto normal, ele tem aí em torno do tamanho de uma mão fechada, né? Claro que depende do tamanho do indivíduo também, e pesa aproximadamente 150 gramas, em torno disso, né? Não é um órgão muito pesado. Se vocês observarem nessa imagem, né, um corte longitudinal do rim, o parênquima renal, ele é dividido em 2 partes. Uma região mais externa, que é denominada de córtex, e uma região mais interna, que é denominada de medula renal. Nesse córtex, essa região mais externa, nós temos localizados os glomérulos. Se vocês lembram do néfron, né? O néfron é a unidade funcionante do rim, tem aproximadamente 1,5 milhão, podendo chegar até 2 milhões de néfrons por rim, e o glomérulo é uma parte dele que fica aqui na região cortical. Nada mais é o glomérulo do que um emaranhado de capilares microscópicos. Na medula, se vocês perceberem aqui, nós vemos regiões, uma área arranjada assim em forma de cone, que é denominada de pirâmide renal. Temos aí em torno de 8 a 10 pirâmides renais. No ápice de cada uma dessas pirâmides, a gente tem o que é chamado de papila renal, que vai se abrir para essa cavidade maior, chamada de cálice maior, e que depois se divide em cálices menores. Cada cálice desses vai atuar como se fosse um funil para coletar a urina que está sendo formada e drenar para a pelve renal, para depois ir para o uréter, e em seguida, né, vai ser armazenado na bexiga. Se a gente pegar um néfron e fizer uma representação ilustrada, seria algo como isso aqui, um néfron, onde nós temos glomérulo, túbulo contornado ou túbulo proximal, alça de Henle, ramo descendente e ascendente, túbulo distal e túbulo coletor. Cada um dos néfrons é assim, então, composto. Lembrando que o glomérulo, um detalhe para essa microscopia eletrônica, um glomérulo é um emaranhado, né? Uma rede de capilares muito pequena e enovelado dentro do que nós chamamos de cápsula de Bohm. E ao redor de todo o túbulo, né? Aqui nós temos o glomérulo, o resto é túbulo renal, nós temos uma rede de capilares, os capilares tubulares. É a partir daí, né, que a gente vai ter secreção de substâncias através dessa rede de capilares que circulam todo o néfron. Bem, muito importante a gente conhecer a função do órgão para saber quando ele não está funcionando direito, né? Quando nós temos uma disfunção, um distúrbio, e
quais seriam eventualmente os marcadores laboratoriais para aquele tipo de distúrbio. Então, isso é muito importante. A primeira função renal que a gente pensa, talvez seja a mais conhecida, é de eliminação de catabólitos através da formação da urina. Então, a eliminação de catabólitos é uma das funções renais. A gente tem outras funções muito importantes. Dentre elas, a hemostasia, que é o equilíbrio. O equilíbrio do quê? De muitas funções no organismo. O rim participa ativamente do balanço hidroeletrolítico. Fato, ele elimina mais água ou eletrólitos, dependendo da necessidade do corpo, numa condição normal. Vai eliminar mais água se precisar, vai reter mais água se precisar, elimina alguns eletrólitos se precisar, ou reabsorve ou mantém aquele eletrólito caso precise. A gente sabe que tem uma ação hormonal muito importante aí, né? Lembram dos hormônios antidiurético, aldosterona, que vai atuar lá no túbulo renal reabsorvendo sódio, o antidiurético impedindo que a água seja perdida, antidiurese. A gente tem esse equilíbrio hidroeletrolítico, a gente tem como função renal o equilíbrio ácido básico, extremamente importante. Ele vai eliminar ou não e o hidrogênio e bicarbonato, né? Segura CO2, enfim, ele participa ativamente, faz parte do mecanismo de regulação ácido-básica. É um dos órgãos envolvidos na regulação ácido-básica, representando o componente, então, metabólico de todo esse equilíbrio. Também temos a pressão sanguínea, obviamente que o rim é fundamental para isso, toda vez que volume e pressão sanguínea estão alterados, as células justaglomerulares, elas percebem isso e aí vai fazer ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona para tentar reequilibrar essa pressão, volume e por assim adiante. O rim também participa da homeostase da glicose. Nós comentamos já em alguns momentos que o glomérulo permite que toda a glicose que exista no sangue de um paciente, ela seja filtrada, independente da concentração, ela vai ser filtrada. Agora, a reabsorção tubular da glicose, ela é saturada, vai haver um limiar de reabsorção da glicose. Então, a gente sabe que o rim também participa da homeostase da glicose. E além da eliminação de catabólitos e da homeostasia, nós temos a secreção de hormônios. Extremamente importante essa função hormonal do rim. O rim secreta renina, eritropoetina e vitamina D. É por isso que um paciente, um doente renal crônico, ele pode ter uma anemia severa quando está a secreção e a eliminação de eritropoetina comprometida. É por isso que o paciente com doença renal crônica, ele tem concentrações de vitamina D baixas, porque a segunda hidroxilação, né, da forma ativa da vitamina D acontece no rim, e aí a gente tem que fazer a reposição desses eletrólitos. Os rins, eles desempenham essas funções basicamente através de 3 processos, né, fisiológicos. Primeiro, filtração glomerular, depois reabsorção tubular ou secreção tubular. Essa imagem aqui, ela está representando assim de uma maneira bem simplificada as partes do néfron que estão envolvidas mais envolvidas em cada uma desses processos fisiológicos, né? Percebam que o glomérulo basicamente só filtra, né? Mas com exceção do glomérulo, as demais estruturas elas vão poder fazer reabsorção, notem aqui, reabsorção em verdinho, e secreção de substâncias, né? Vai depender da situação, tá? Mas depende da condição fisiológica do paciente, mas a filtração glomerular, o que é? É a passagem de tudo que está na circulação para dentro do tubo. Essa filtração, ela é seletiva. Existe uma seleção, existe uma membrana
semipermeável, que vai deixar passar o quê? Deixar passar água, deixar passar eletrólitos, todos eles, deixa passar toda a glicose, como eu já falei. Isso tudo passa tranquilamente pelo glomérulo, inclusive proteínas. Isso é um mito dizer que proteína não passa pelo glomérulo. Tem umas que são muito pequenininhas e elas são sim filtradas pelo glomérulo, desde que tenham um baixo peso molecular. Inclusive, a gente tem como dosar proteína total na urina e em 24 horas podemos ter até 150 miligramas por decilitro, que é só aquelas proteínas muito pequenininhas de baixo peso molecular. Depois, ureia também passa, né? Como eu falei, os eletrólitos passam todos por esses capilares aqui. O que não passa são as moléculas grandes. Então, célula não é para passar, proteína de alto peso molecular não é para passar, isso tudo aí não vai passar. Em relação à reabsorção, que está aqui representada em verdinho, a reabsorção nada mais é do que o transporte ativo do que estava passando ali por dentro do túbulo para o sangue que está circulando aqui, os capilares peritubulares. Então, sai de dentro do túbulo e volta para a circulação. Quase tudo que é filtrado é reabsorvido. Cerca de 99% do que é filtrado acaba sendo reabsorvido, né? Reutilizado pelo corpo. Só que esse processo de reabsorção, ele é saturável. Né? O exemplo melhor que a gente dá é a da glicose. 100% da glicose é filtrada e 100% dela é reabsorvida desde que dentro do limiar renal de reabsorção de glicose, que é em torno de 180 miligramas por decilitro. Se o paciente tiver até 180 miligramas por decilitro, então pode até ser um paciente com diabetes controlada, lá tem 160, 150, ainda assim o rim dá conta de reabsorver. Então não vai aparecer na urina. Então a gente diz que o paciente tem hiperglicemia, mas glicosúria, né? Não tem glicosúria. O que é o normal? Ter normoglicemia e não ter glicosúria. E a gente tem alguns casos, algumas exceções, que o paciente não tem glicose excedendo o valor do limiar renal, não excede, mas ele tem algum problema tubular, né, as acidoses tubulares, por exemplo, onde vai haver um limiar de reabsorção tubular prejudicado por conta da tubulopatia. Então, ele não consegue fazer a reabsorção, mesmo que a glicose esteja dentro do valor. Isso significa que ele vai ter normoglicemia, porém glicosúria, porque não reabsorve, ela vai ser perdida na urina. Então, é importante a gente lembrar desse limiar renal de reabsorção das substâncias. E a secreção, que está marcada aqui em amarelinho, é o processo da passagem de tudo que estava ali permeando, né, os capilares peritubulares e precisam ser secretados. Então, vão passar direto dali para dentro do túbulo. Um exemplo bem comum é a secreção de potássio, por exemplo, quando precisa para fazer um equilíbrio hidroeletrolítico, alguma coisa nesse sentido. A secreção de hidrogênio, na mesma situação. A secreção de algumas drogas, né, que vai ser secretada, por exemplo, direto no túbulo proximal. As patologias renais, elas podem ser classificadas com base no curso da doença, com base na morfologia da doença. Em relação ao curso, a patologia renal ela pode ser aguda ou crônica. Em relação à morfologia, a gente pensa na estrutura do néfron. Então, ela pode ser uma doença que envolve glomérulo, túbulo, o interstício disso ou a parte vascular, os vasos sanguíneos. Eu coloquei aqui citei algumas patologias renais, porque são várias, mas um exemplo é a glomerulonefrite. Glomerulonefrite é um processo
inflamatório, não é infeccioso, é inflamatório do glomérulo. E tem várias causas, né? Ela pode ser aguda, crônica, de progressão rápida, envolvida com situação autoimune, com imunoglobulinas. A gente pode ter uma outra patologia que é chamada de nefrite intersticial aguda, a síndrome nefrótica, que é uma síndrome, é um quadro que pode ser decorrente de várias doenças renais, e aí a gente tem a síndrome nefrótica, tem a síndrome uretral, tem a glomerulosclerose focal, a pielonefrite, bastante conhecida também, né? Aqui sim nós temos um processo infeccioso do rim. Geralmente é uma evolução da cistite, uma cistite mal curada. Então, aquela bactéria que estava na bexiga, ela ascende para o rim e pode causar então ali uma infecção local que é denominada de pielonefrite. Tá? A glomerulonefrite, algumas pessoas confundem achando que é um processo infeccioso, mas na verdade existe uma glomerulonefrite chamada de pós-estreptocócica, que não é que eu tenho streptococcus no meu rim. Eu posso ter uma infecção, por exemplo, de garganta. As toxinas das bactérias que estavam na minha garganta caem na circulação e quando chegam no rim, no glomérulo, causam um processo inflamatório. É a toxina da bactéria, não que a bactéria esteja ali. Então, tem várias patologias renais, é importante a gente conhecer, porque laboratorialmente, não só na bioquímica, né, outros setores podem colaborar muito para fechar o diagnóstico, né? O setor da uroanálise é fundamental, a gente associa muito a uroanálise com a bioquímica também. E vamos então tentar, nesse momento, diferenciar ou entender o que é injúria ou lesão renal aguda e o que é doença renal crônica. Bem, primeira questão que a gente deve levar em consideração é que, num quadro agudo, a gente sempre tem como reverter a situação. Um quadro crônico, a gente, na maioria das vezes, a gente não tem mais como reverter aquela situação. Então, na lesão renal aguda, que pode ser pré-renal, renal ou pós-renal, a gente tem uma redução da taxa de filtração glomerular, que é uma função excretória do rim, reduz a taxa com que ele consegue excretar as substâncias, né? Então, isso a gente chama de taxa de filtração glomerular, ou o tempo que ele leva para depurar, tirar do sangue determinada substância. Essa perda é perda aguda, né? E ele também não consegue eliminar, né, os catabólitos que precisam ser eliminados. A causa pode ser pré-renal, ou seja, alguma coisa afetou a circulação sanguínea, o aporte sanguíneo. Então, na maioria das causas pré-renais, a gente tem um problema de perfusão. Então, vamos pensar, paciente com insuficiência cardíaca, com hipertensão portal, com estenose da artéria renal, bloqueando o fluxo, eu tenho um comprometimento da perfusão. Isso é a causa pré-renal. E aí faz um quadro agudo, né? Uma lesão renal, uma injúria renal aguda. O problema pode ser renal. Então vamos pensar na estrutura do rim. Então, processos inflamatórios acontecendo ali, infecciosos, né, no rim. E a gente pode ter uma causa pós-renal, que é, na maioria das vezes, por obstrução. Tem um tumor, eu tenho uma litíase obstruindo a passagem daquela urina que foi formada. Então, faz uma lesão aguda por conta de não deixar passar aquela urina. No quadro crônico, acontece uma perda progressiva, muito lenta da função renal e essa, depois que perdeu, é difícil recuperar. Então, nos quadros de doença crônica, o médico sempre vai tentar minimizar perdas. Ele não consegue recuperar aquele tecido, né? Aquele rim, aquela função, mas ele vai tentar impedir que a função decaia mais ainda, né? Que ele perca mais néfrons. E a principal causa de doença renal crônica, em primeiro lugar, tá aqui, é diabetes, junto com hipertensão.
Isso representa mais do que metade dos casos, né? De pessoas com uma doença crônica, a maioria é diabetes e o resto, somado com hipertensão, a gente tem quase todo o resto aí das causas. Bem, na prática clínica, a gente define então a doença renal crônica utilizando alguns parâmetros, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. A gente mede a taxa de filtração glomerular do paciente e avalia da seguinte maneira: qualquer pessoa, tá? De qualquer idade, independente da causa que levou a isso, que tiver pelo menos por 3 meses consecutivos a taxa de filtração glomerular menor ou igual a 60 ml por minuto por 1,73 metros quadrados. Isso é uma área média de superfície corporal, tá? De um adulto. Então, se uma pessoa, qualquer que seja, tenha valores de taxa de filtração glomerular menor ou igual a 60 por minuto por 1,73, por pelo menos 3 meses consecutivos, eu já posso considerar como paciente com doença renal crônica. A outra situação também que a gente tem que considerar é o seguinte: eu tenho um paciente que tem taxa de filtração glomerular maior ou igual a 60, porém associada com algum marcador, pelo menos um, de dano parenquimatoso renal, ou uma alteração na imagem, né? Mas imagem a gente não faz, a gente faz exame de laboratório. Quais são os marcadores de dano renal? Primeiro, albuminúria, ou seja, eu doso quanta albumina saiu na urina. Lembre que a albumina é uma proteína grande que não é para passar pelo glomérulo. Se eu perdi a albumina, eu tenho lesão glomerular, né? Eu tenho lesão ali e depois eu posso ter lesão em todo o tubo, todo o meu rim. Doso albumina na urina. Tá mais do que 30 miligramas de albumina para cada grama de creatinina da urina, eu tenho um paciente com perda significativa, com dano renal parenquimatoso. Então, valores maiores ou iguais a 60, mas com o dano, eu posso considerar doença renal crônica. Outro marcador de dano é a hematúria, ou seja, presença de hemácias glomerulares, né? Não é contaminação por algum motivo externa, é a hemácia que veio lá do sangue e passou pelo glomérulo. É uma hemácia que pode estar com dismorfismo, é uma hemácia que se alterou, a forma dela se alterou quando ela passou pelo glomérulo, que passou pelas células específicas, né, que são células especializadas do glomérulo, mas o pH do glomérulo está diferente, então elas modificam. A gente tem o atrito dela passando por ali e elas vão se modificar e vão formar acantócitos, codócitos, são células dismórficas. A presença de hematúria glomerular e também de cilindros hemáticos vai falar a favor de doença renal crônica. O cilindro hemático é uma formação proteica, sai uma proteína chamada Tan-Horsfeld lá da célula tubular. Essa proteína encapa, ela empacota o que está passando no tubo. Se está passando hemácia, a gente vai ter um cilindro hemático ou eritrocitário. Isso não é bom porque também é marcador de dano renal parenquimatoso. E aí a gente pode classificar os estágios da doença renal, né? Vocês percebam aqui, o estágio 1, na verdade, começa a ter sinal de lesão. Então, a gente tem valores aí, ainda, entre aspas, de taxa de filtração glomerular razoável, tá? Mas já começa, eventualmente, mostrar algum sinal de lesão. Depois, a gente tem o estágio 2, que tem leve diminuição da filtração, vejam, acima de 60, mas abaixo de 90. Um estágio mais moderado, tá? Aqui a gente já tem uma moderada perda de filtração. Então, a gente já tem um estágio mais grave. O grave, que é o estágio 4, eu tenho um valor de taxa de filtração glomerular entre 15 e 30. E abaixo de 15 é falência renal, é o estágio avançado de doença renal.
É a partir daí que muitos médicos já avaliam a possibilidade do paciente ir para diálise peritoneal ou até hemodiálise, dependendo de diversos fatores, né? Alguns pacientes, não é uma regra absoluta, alguns pacientes que são doentes renais crônicos, eles têm uma clínica muito boa, embora a taxa de filtração glomerular às vezes está em 10, mas eles não têm anemia, eles não têm cansaço, não têm acúmulo de substâncias tóxicas, né? Então o médico sempre vai avaliar isso, mas abaixo de 15 é estágio avançado, final de doença renal crônica. E essa tabelinha eu gosto bastante porque ela esquematiza a severidade da doença crônica com base na taxa de filtração glomerular, que é um exame laboratorial, e na albuminúria, que também é um exame laboratorial. Isso aqui é proposto pelo CADIGO, é um estudo aí importante. E como que a gente avalia essa tabelinha? Então, eu tenho que fazer a análise da taxa de filtração glomerular do meu paciente e vou jogar aqui na tabelinha conforme o resultado. Então, vamos supor que deu 70 a taxa de filtração glomerular do meu paciente. 70 o quê? ml por minuto. Essa foi a taxa de filtração glomerular do meu paciente, 70. E eu dosei a albuminúria dele, a albumina na urina, e o valor deu 70 também, para ficar fácil de a gente entender. Então, eu coloco aqui o paciente e vou procurar onde é que está 70, tá nessa coluna aqui. Esse paciente tem G2, tá? A taxa de filtração glomerular 2 e tem albuminúria 2, tá? Isso é um risco considerado moderado para doença renal crônica, né? Estágio avançado, certo? Então, a gente tem aqui uma estratificação de severidade. Bem, nesse vídeo a gente falou sobre anatomia, fisiologia renal, comentamos sobre as patologias renais e falamos sobre a diferença, inclusive laboratorial, de injúria renal aguda e doença renal crônica. No próximo vídeo, então, falaremos sobre marcadores laboratoriais renais.